Boa noite a todos. Então, a gente vai começar o nosso assunto, né, com introdução à perícia contábil. Eu disponibilizei duas apresentações. A primeira é uma parte introdutória e a segunda ela já começa a comentar já um pouquinho a respeito do assistente, a figura do assistente, a figura do perito, a questão dos quesitos. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consegui usar o passador de slides aqui. Tudo contra. Então, os primeiros pontos que eu queria trazer para vocês, que os autores trazem nos livros, é a distinção entre o que é a perícia e o que é a auditoria. Né? Por quê? Porque eu tenho a situação, que nem a gente foi falando bastante do papel do perito, e eu falei do perito judicial, nos exemplos eu trouxe muito a figura do perito judicial, né? Mas assim, existe a possibilidade de você ser contratado por uma perícia fora do judiciário, uma extrajudicial. A gente vai, inclusive, falar a respeito do juízo arbitral, né? Então, assim, existem outras possibilidades também, tá? E a figura da auditoria. Auditoria, eu não sei se vocês já tiveram, isso aqui é um slide só, eu não sei se vocês já tiveram a disciplina de auditoria não? Então, depois vocês vão ter um semestre onde vai ser abordado a respeito da auditoria, né? Mas assim, para fazer de uma forma bem sucinta a distinção uma e de outra, é assim, perícia, executada apenas por pessoa física, profissional de nível universitário, tá? Conforme o artigo 145 do Código de Processo Civil, né? Aí aqui, auditoria, pode ser executado tanto por pessoa física como por pessoa jurídica, né? Que daí quem é contador sabe, talvez alguns, não sei se alguém aqui já trabalha numa auditoria, ou às vezes o objetivo de um de vocês é montar uma empresa de auditoria, né? Para fazer auditoria nas empresas, seja uma auditoria externa, ou em algumas empresas, alguns já trabalham fazendo parte de uma equipe interna de auditoria para fazer análise dos processos, né, dos procedimentos. É isso? Sim, né? A perícia serve a uma época, um questionamento específico. Por exemplo, a apuração de haveres na dissolução da sociedade. Foi o caso que eu falei aqui da Júlia e do Gabriel, né? Eles querem encerrar a sociedade, ou um deles, né, eles querem desfazer a sociedade, mas um deles vai dar continuidade, e eles querem fazer o quê? Apurar os haveres. Até o nome da ação é essa, tá? Então é para justamente apurar quanto um teria que acertar com o outro. A auditoria, por sua vez, ela tem uma necessidade constante. Então, né, como, por exemplo, a auditoria de balanço, repetindo-se de forma anual. Ou que nem, alguns falaram que já fizeram a disciplina de mercado de capitais, aí você tem aquelas empresas de auditoria que vão analisar as demonstrações contábeis. Para quê? Para garantir que aquele investidor ele saiba, né, ele tenha certeza de que assim, aquilo que está lá. Porque não adianta você falar assim, eu vou investir na empresa porque esse balanço está excelente. Só que é um balanço assim maquiado, assim, que mostra todo lindo, né? Então deve ser, são contratadas o quê? Empresas de auditoria para justamente certificar se é realmente isso que a empresa está dizendo. 3. A perícia se prende ao caráter científico de uma prova com o objetivo de esclarecer controvérsias. 3. A auditoria, por sua vez, ela se prende à continuidade de uma gestão, parecer sobre atos e fatos contábeis. 4. Ela é específica, restrita aos quesitos e pontos controvertidos especificados pelo condutor judicial. Aqui é justamente o que eu comentei, tá? Assim, comentei quando a gente estava começando o exemplo no vídeo anterior. O papel do perito, né, é o quê? Ele vai apurar os haveres, ele faz o cálculo e diz assim, esse aqui é o valor. Aí tem as perguntas de cada uma das partes. Ele responde as perguntas. Aí o perito ele tem uma coisa que ele quer muito, né? Assim, que tipo, ele quer fugir, ele quer dizer, olha, quem está certo é o A, não é o B está errado, o B é do mal, né? O perito não faz isso, tá? É só assim, o que ele foi pedido para fazer, aí o juiz fala, por exemplo, assim, se o juiz e as partes disserem assim, eu quero que seja calculado utilizando tal índice. Aí o perito olha e fala assim, cara, mas isso aqui não existe.
isso aqui não é feito dessa forma, tem outros processos, tá? Se o perito achar isso e ele acha que ele deve fazer, então ele vai lá, marca para conversar com o juiz, né? Ou lá com a diretoria e dá uma conversada em off, né? Mas ele não vai se recusar e dizer assim, não, olha, o juiz pediu isso, mas eu quero fazer isso, tá? Por quê? Porque assim, ó, a gente pode abrir num outro momento ali o Código de Processo Civil. O perito, o intérprete, né? Eles são auxiliares da justiça. Então, o que eles estão fazendo? Eles vão auxiliar, né, para que a justiça seja feita. Então, eles são auxiliares lá do juiz. Então, ele é como se fosse um braço do juiz para dizer, o juiz chega e diz assim, ó, isso aqui, como é que faz? Né? Ou faça dessa forma, ele vai fazer dessa forma. Ele não está lá para ir contra um, e ele também não está lá para tomar partido. Eu tenho certeza que cada um de vocês, na hora que às vezes puder receber o documento, o cara fala assim, cara, esse banco aqui, né, a gente estava conversando um pouquinho antes, esse banco aqui é o capeta, né? O cara fez um financiamento, tinha a garantia do imóvel, o imóvel estava em garantia e ele cobrou 4% ao mês, já é quase um agiota aqui, né? Aí não pode escrever assim, o cara é um agiota, né? Então, digamos assim, ó, aí o advogado perguntou, olha, esses juros é condizente com o mercado? Ele responde, não, os juros não é, né? Mas ele não vai expor a sua opinião, né? Ele é sempre numa linguagem técnica, beleza? Ok, né? Então aqui, como a gente disse, né, restrito aos quesitos e os pontos controvertidos. 4, que é o mesmo item, só que falando, né, em auditoria. Aliás, eu estou apontando aqui para o quadro, mas quem está no online não está vendo eu apontar, né? Então, lá no 4 da auditoria. Pode ser específico ou não, por exemplo, uma auditoria de recursos humanos ou em toda a organização. Na perícia, a sua análise ela é irrestrita e abrangente. Já na auditoria, né, de forma geral, ela vai acontecer por amostragem. Por quê? Porque se a perícia ela é específica, o cara vai dizer, olha, eu quero que seja analisado a documentação em tal período, tal situação, eu quero que seja averiguado se houve fraude em tal momento, pode ser às vezes em poucos dias, né, ou meses. Tipo assim, ó, quer ver, ó, como a gente pode ter situações, isso eu já vi acontecer algumas vezes. Digamos que você foi contratado como um perito contábil para averiguar se houve ou não houve desvio de recursos da construtora, né, por parte da gerente financeira. E daí você começa a analisar as movimentações ali nos extratos e você vê que tem pagamentos ali que não são condizentes com coisa. E quando você vai atrás das informações, você descobre que era pagamento assim que aconteceu, né? Tipo assim, a pessoa pagou o BMW que ela comprou para o marido, pagou a escola dos filhos e tudo mais, né? Ah, professor, quem está certo? Quem está certo, quem vai decidir é o juiz, tá? Porque nessas situações, geralmente, o que acontece é assim, a gerente diz que o empregador, quando contratou, disse que pagavam por fora e o por fora eram esses gastos que ela estava tendo, né? Aí não compete a nenhum de nós, tá? Beleza. Nesse momento, né? A perícia, a sua análise, já comentamos, beleza. 6. As normas técnicas são resolução do Conselho Federal de Contabilidade, 857/99, trata das normas profissionais do perito. Resolução 858/99, trata da perícia contábil. Quem fez comigo o semestre passado, a disciplina de ética profissional, eu mostrei para vocês, para a gente acessar, né, lá no site do Conselho Federal de Contabilidade, e a gente visualizar se as resoluções estão em vigor. Por quê? Quando você clicar lá, a gente consegue visualizar se a resolução está em vigor ou não. Isso aqui era um material que eu tinha, que era tipo de um livro, então a gente vai ver isso depois do intervalo, tá? Se elas estão todas em vigor, bem direitinho. Aí, na auditoria, qual é a resolução? É uma outra resolução. O nosso assunto é a perícia e não a auditoria, tá? Mas para fazer distinção interessante. Na perícia, o usuário do serviço são as partes e principalmente a justiça. Na auditoria, são os sócios, os investidores e os administradores. Legal? Senhores, vamos fazer a nossa pausa de 20 minutinhos. Daqui a 20 minutinhos a gente volta. E daí a gente, se vocês quiserem, a gente até pode dar uma olhadinha ali a respeito das resoluções e como é que a gente faz para pesquisar se as resoluções estão vigentes. Tá bom? Até daqui a pouquinho, 8h35 a gente volta. Valeu!